Olá, meus amigos. O Compartilhando Ideias acompanhou todo o processo eleitoral da eleição dos sindicatos metalúrgicos do Sul Fluminense, o Sindimetal. Estamos aqui agora com o Procurador do Trabalho, Dr. Rogério Guimarães, que foi o procurador responsável dentro do processo judicial, que foi muito extenso, e essa eleição que comoveu toda a região do sul do estado. A gente queria ouvir aqui o procurador da importância da atividade sindical. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, poder participar desse veículo de comunicação, que eu acho tão importante alcançar esse debate sobre o direito sindical, que é o direito que eu gosto, que eu me debruço a estudar e que eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que quando nós tratamos sobre direito sindical, nós temos que pensar na mensagem de uma pacificação social. As relações humanas, pela sua essência, elas são conflituosas. E o direito do trabalho, a relação em si, ela tem um conflito de classes inerente às relações trabalhistas. E nisso, nós temos, de um lado, uma camada caracterizada pela categoria econômica, do outro lado, caracterizando uma categoria profissional, que tantas vezes possui interesses comuns e outras vezes possui interesses conflitantes. Eu acho que o direito sindical ele vem justamente para equiparar a força dessas duas categorias, para traduzir a intenção de encontrar denominadores, para ter uma pacificação social, encontrar denominador comum e a sociedade em si crescer como um todo. Então o direito sindical, o direito das agremiações, ou seja, o direito da união das pessoas em prol de conquistas sociais, ele busca justamente isso, né? Buscar a paz social. Além disso, eu acho que é importante a unidade do direito sindical, né? A ideia da união de trabalhadores e de empregadores, no sentido de encontrar soluções para as crises existentes na nossa sociedade. Então, em momentos de crise, em momentos de muito desemprego, em momentos de graves situações econômicas, é no direito sindical que nós vamos nos recorrer, que nós vamos buscar as soluções para negociando, demonstrando com transparência as suas condições financeiras, os seus reais interesses, poder encontrar soluções que venham a trazer interesses para essas duas partes. Bacana. O direito sindical, então, ele é essencial, então, para as duas categorias, a econômica e do trabalhador. Ele é essencial para as duas categorias, apesar de tantas vezes esse discurso não ser proferido. Quando se pensa na destruição do direito sindical, em verdade, nós estamos destruindo a própria essência do direito trabalhista. Ou seja, sem direito sindical, sem direito do trabalho. Sem direito sindical, eu digo que os trabalhadores têm direitos mínimos. Bacana. Que é apenas o direito conquistado reconhecido pelo Estado. E o Estado ele vai reconhecer um patamar mínimo civilizatório. Qualquer conquista além desse mínimo é trazido pela União de Trabalhadores em negociações. Muito interessante, ou seja, essencial para a cidade. Por isso que é uma discussão que despertou tantas paixões. Nós tivemos uma eleição aqui atípica e muito positiva, plural, em praça pública, e o MP acompanhou esse processo, essa democratização ali dessa atividade. Você poderia falar um pouco mais do assunto? Sim, claro. Eu sou uma das pessoas que compõem, né, o grupo de atuação relacionado a essa eleição sindical. Então, eu sou um dos procuradores que atuou neste caso. Somos um grupo de procuradores que conjuntamente atuamos. O que aconteceu na cidade de Volta Redonda, e com muita cautela e com muito cuidado, mas que eu acho que esses fatos já estavam sendo explícitos, é que se precisava ter uma eleição sindical, de fato, para demonstrar que a categoria tivesse sua legítima representação. Uma liderança sindical que não se encontra em consonância com os interesses da categoria, em verdade, há um conflito das próprias conquistas sindicais. Porque a liderança sindical, ou seja, as pessoas que compõem a diretoria do sindicato, elas não estão traduzindo os anseios daquela própria categoria representada. É diante das eleições sindicais, é diante de mandatos periodicamente revisados, que a categoria se manifesta
pela sua concordância ou discordância daqueles líderes que estão sendo tomados, que estão sendo participando das suas representações. O que acontece nesse caso é que uma liderança foi legitimamente eleita por uma eleição que foi regularmente acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho para justamente ter, dentro da categoria dos metalúrgicos sul-fluminense, a sua legítima representação. E aqui eu acho importante nós pontuarmos que o Ministério Público do Trabalho, nós estamos na defesa do interesse público. O interesse público é que a sua categoria seja representada pelos seus líderes legitimamente eleitos. Independentemente de quem viesse a ganhar, nós defenderíamos o seu exercício legítimo do poder da direção sindical. Tomaria posse, né? Não importa quem fosse. Nós determinaríamos as medidas, pediríamos ao juízo, entraríamos com medidas judiciais para viabilizar, até porque essa eleição sindical ela é acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho diante de um processo judicial de um cumprimento de sentença. Sim, e isto é extremamente relevante, toda essa notoriedade, porque revigora do próprio trabalhador a compreensão do exercício da atividade sindical, o papel do sindicato na relação do trabalho, na relação com o direito, né? Eu não tenho dúvida disso. A união dos trabalhadores fortifica a união justamente para conquistar, negociar, prever possibilidades de soluções negociadas com seus empregadores. É muito comum uma categoria econômica ir contra a própria constituição da entidade sindical. Todavia, em momentos de crise, e aí nós falamos de crise econômica, de possibilidades de fechamento de empresas ou de dispensas coletivas e etc., se recorrer e ter essa necessidade de recorrer às entidades representativas dos trabalhadores. Ou seja, tem momentos em que elas são criticadas e tem momentos que elas são necessárias. Quando nós entendemos que a categoria, seja ela qual for, ela tem as pessoas eleitas em consonância com os interesses que eles estão representando, eu não tenho dúvidas que isso pode ter um grande crescimento social, tanto para essa categoria econômica quanto para a cidade. Bacana. Falando agora do exercício da cidadania, do direito e qual orientação você daria para a sociedade de um modo geral, para os trabalhadores de um modo geral na relação de trabalho, sobre o exercício da atividade sindical? Eu acredito que pensar em cidadania é pensar em participação na sociedade. Não existe pessoa que seja considerado cidadão que não tenha participação legítima na sociedade. A classe trabalhadora, ela participa da sociedade também na via sindical. É na via sindical que se tem força suficiente para poder ter manifestações políticas, para conseguir ter organizações de negociação, para conseguir ter força para poder alcançar um crescimento social. Quando nós pensamos dentro da atuação do Ministério Público, nós nos organizamos internamente mediante uma coordenação, que é uma coordenação temática, CONALES, que é a Coordenação Nacional de Liberdade Sindical e Diálogo Social, e outras estruturas também, chamadas NUPIA, para fim de mediação de conflitos, quando existem conflitos entre entes sindicais, também podem ser solucionados na via da mediação, justamente para nós nos equiparmos, tanto para nos debruçar sobre essa temática, como para bem servir a sociedade nesse aspecto em relação ao direito sindical. Bom, a sociedade acompanhou há pouco tempo agora uma eleição extremamente democrática e até mesmo bonita, numa praça pública, sobre o olhar de todos, dando muita legitimidade, quem quer que fosse vencer ali, e também revigorando o espírito ali de participação coletiva dentro do exercício da atividade sindical. Agora, parte dessa conquista da sociedade se deu pela atuação do Ministério Público. Então, compartilhando ideias aqui, a gente reconhece o valor dos procuradores do trabalho que atuaram ali, naquele caso ali específico, e que também serviram à sociedade para que ela estivesse regulando um direito tão relevante assim, né? Quando nós pensamos, eu concordo plenamente, assim, quando nós pensamos em relação às eleições sindicais, a necessidade dessa representação legítima, nós temos que pensar que isso é uma tradução de um direito coletivo da sociedade. Então,
é por esse meio, ou seja, um direito de toda a coletividade, que nós temos temas prioritários, dentre eles a liberdade sindical, justamente onde o Ministério Público se debruça para que os trabalhadores organizados possam conquistar os seus direitos. É muito bonito ver democraticamente uma chapa ser eleita dentro de uma eleição legítima, organizada e plenamente democrática. Eu participei, assim, com muito orgulho, participei desse grupo de atuação. Eu tenho certeza, e já me manifestei isso em algumas vezes dentro do processo judicial, que o processo foi acompanhado pelo Ministério Público, transparente e democrático. Nós acompanhamos desde o início das determinações judiciais para a realização da eleição até mesmo o dia final da contagem de votos, até o momento final da contagem de votos, e hoje a gente tem a assinatura do termo de posse, justamente dando mais um passo para fim de legitimar reconhecer que a categoria elegeu legitimamente uma chapa. Bacana. Mais alguma consideração final? Eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao convite de poder participar, tratar de um direito que eu tanto gosto. E eu termino todas as vezes que eu tenho uma audiência, alguma coisa nesse sentido, algum depoimento, eu falo que o Ministério Público do Trabalho, é um ministério que é uma organização estatal, relacionada ao direito do trabalho, mas a gente nunca vai poder esquecer que o público é a essência do nosso trabalho, e é por isso que nós existimos. Então fiquem à vontade de sempre vir ao Ministério Público do Trabalho. Bom, que bacana a gente ter esse depoimento que é extremamente relevante para a sociedade. A gente espera que o doutor aceite outras vezes, em outros temas ligados ao trabalho, o convite do nosso canal. Vai ser um prazer muito grande. E você que está nos assistindo, a gente fica sensibilizado, uma vez que a sociedade ela cresce em meio aos conflitos. E quando a gente fala da força do trabalho, a gente fala de interesse econômico, a gente fala assim, ora em união e ora em conflito. Então todas as partes precisam estar legitimamente representadas. Os trabalhadores agora viveram um processo efervescente, que a representação ocorreu de forma plural, e o exercício da cidadania teve a participação direta do Ministério Público do Trabalho, através dos procuradores do trabalho, que tiveram uma atuação brilhante. Tem aqui nosso reconhecimento, os parabéns, a gratidão. E a gente, enfim... Eu que agradeço pelas palavras. É um trabalho conjunto, é muita coisa, é muito trabalho, mas muito obrigado aí pelas considerações. A gente termina compartilhando ideias, agradecendo aqui o Procurador do Trabalho e falando para você, compartilhe novas ideias, uma forma de ver o mundo. O mundo é possível evoluir sempre, depende de nós, as nossas ações. Até mais, gente. Até o próximo Compartilhando Ideias. Muito obrigado.